E aí, pessoal, vamos pensar numa coisa: como é que a gente encontra alguma ordem onde parece que só existe o acaso? E se a gente pudesse usar a inteligência artificial não para tentar adivinhar o futuro, mas, sabe, para navegar de forma muito mais inteligente no universo de dados completamente caótico? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Hoje vamos mergulhar fundo na arquitetura de uma solução que se propõe a fazer exatamente isso. Olhem bem para esse número, 50 milhões, 63.860. É, gigante, né? Esse é o número total de combinações possíveis na Mega Sena. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do desafio, é um verdadeiro oceano de possibilidades que a gente está encarando aqui. E aqui está a grande virada de chave, a sacada genial da estratégia. O sistema que a gente vai explorar aqui não tenta ser um vidente, não tem nada a ver com isso. A genialidade dele está em outra abordagem. Ele pega esse oceano de possibilidades e reduz drasticamente. Transforma num lago, quem sabe até num copo d'água, que a gente consegue analisar. É um caso clássico e muito poderoso de redução de dimensionalidade. Bom, e qual o nosso roteiro para entender isso? Primeiro, a gente encara a montanha estatística para definir nosso alvo. Depois, a gente entra no coração do método, a estratégia da refinaria. Daí, passamos pelas fases de treinamento, do básico até o desafio final e, claro, fechamos com a grande revelação dos resultados. Então, bora mergulhar nisso. Ok, primeiro passo, a montanha estatística. Sabe, a primeira regra para escalar qualquer desafio gigante é escolher um pico que seja alcançável. Então, em vez de mirar no prêmio máximo de cara, o que seria quase impossível, o sistema foca num objetivo um pouco mais gerenciável, mas que, olha, ainda é um desafio e tanto. E esse objetivo tem nome, a quadra. Acertar 4 dos 6 números. Mas, ó, não vamos nos enganar. Acertar a quadra ainda é uma coisa incrivelmente difícil. É a tal da agulha no palheiro. A diferença é que isso transforma um problema praticamente insolúvel em um problema que a gente consegue tratar computacionalmente. E qual o tamanho desse palheiro? Normalmente, a chance de acertar a quadra é de mais ou menos 1 em 2.500. Guardem bem esse número, tá? Ele vai ser a nossa régua, a nossa referência para medir o sucesso desse sistema todo. Certo? Mas como o sistema faz essa mágica? A resposta está na estratégia da refinaria. A ideia aqui é bem parecida com uma refinaria de petróleo mesmo. Pegar os dados brutos, caóticos, e passar por um processo super rigoroso de filtragem e refino para extrair só o que tem valor estrutural. Agora aqui a gente entra numa das partes mais fascinantes, o conceito de espaço latente. Pensa assim, em vez de só olhar quais números saem mais, o sistema cria um tipo de mapa oculto de altíssima dimensão. Esse mapa mostra como os números se relacionam entre si de formas que não são nada óbvias. O sistema, na verdade, aprende a estrutura por baixo dos panos, as conexões escondidas nos dados. É um salto gigantesco da estatística simples para uma compreensão profunda de padrões complexos. E esse processo todo se materializa nesse funil de 4 estágios. Ele começa gerando milhares de combinações, com base no que ele já aprendeu. Depois, ele vai aplicando filtros lógicos, filtros táticos, descartando tudo que não se encaixa nos padrões estruturais que ele descobriu. E no final, só uma elite de combinações sobrevive para ser analisada. É um processo bem rigoroso. Tá, mas para fazer tudo isso, o sistema precisa aprender, certo? E tudo começa aqui, na fase 1, o treinamento básico. É nessa hora que o algoritmo é alimentado com um monte de dados históricos de sorteios para construir a sua base de conhecimento inicial. E este slide mostra bem a intensidade computacional da coisa. Dá uma olhada. São 15.000 epochs, ou seja, 15.000 ciclos de treinamento. O sistema começa com um universo de 250 apostas potenciais e o objetivo é, através de todo esse aprendizado, refinar essa busca até chegar num alvo final de 50. É a redução de dimensionalidade acontecendo na prática. E o coração desse aprendizado todo é o vetor de pesos, que a gente chama de W. Pensa nele como se fosse a intuição, o cérebro do sistema. É um conjunto de 60 valores, um para cada dezena, que é ajustado sem parar. A cada ciclo, o sistema refina esse vetor, dando mais peso para os números que parecem fazer parte de padrões estruturais de sucesso. É uma lógica muito parecida com a que se usa para treinar modelos de risco de crédito ou para encontrar insights de consumidores, sabe? É conhecimento prático, não só teoria. Só que aprender com os dados do passado não basta. O sistema precisa provar que ele não está só memorizando, que ele realmente aprendeu alguma coisa. E é aí que a gente entra nas fases 2 e 3, o grande teste, o desafio final da inteligência artificial. E a diferença aqui é crucial.
Na fase 1, ele aprende com dados que ele já conhece, mas na fase 2, ele é colocado à prova com dados que ele nunca viu na vida. O ponto aqui é esse: provar que ele consegue generalizar o conhecimento e não só decorar as respostas do treinamento, o famoso overfitting. É isso que separa a simples memorização da verdadeira inteligência de máquina. A fase 2, então, é esse teste de fogo, uma validação totalmente cega, para garantir que não houve nenhum tipo de trapaça. Já a fase 3 é puro refinamento. Depois que o modelo provou que sabe generalizar, ele passa por mais milhares de ciclos, agora com hiperfoco num único alvo, para aprimorar a precisão dele até ele ser capaz de encontrar a resposta de forma consistente. Ufa! Depois desse processo todo de treinamento, de generalização, de refinamento, a gente chega no momento da verdade. Qual foi o resultado prático de tanto esforço computacional? Será que valeu a pena? Vamos só lembrar de onde a gente partiu. As chances normais, aleatórias, de acertar a quadra eram de 1 em 2.500. Lembra desse número? E o resultado final, dá uma olhada. O sistema conseguiu reduzir as chances para menos de 1 em 50. Isso é uma melhoria de mais de 50 vezes. Uma prova de conceito realmente impressionante da capacidade de reduzir o espaço de busca. E isso não é só conversa, tá? Isso aqui é uma citação tirada direto dos logs de saída do sistema. Modelo generalizado. A quadra foi encontrada dentro do funil N igual a 50. Isso confirma que o sucesso veio dentro daquele espaço de busca-alvo de 50 apostas que a gente definiu lá no começo. Prova de que o modelo realmente aprendeu, não memorizou nada. E é muito importante reforçar isso. O que a gente está vendo aqui não é sorte, muito menos adivinhação. É o resultado prático de aplicar técnicas avançadíssimas de machine learning para mapear padrões estruturais que estavam escondidos num espaço de dados gigantesco e que, à primeira vista, parecia puro caos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se um algoritmo, como este que a gente viu, um caso de uso da Replica AI Solutions e da Util Data, consegue colocar esse nível de ordem no caos de uma loteria, imagina só as aplicações disso em outras áreas. Pense em análise de risco de crédito, otimização de estoque e compras, ou até para descobrir novos insights sobre consumidores. Que outros problemas, que hoje parecem impossíveis, estão só esperando pela arquitetura de dados e pela engenharia certa para serem finalmente decifrados? Fica aí a reflexão.